Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Irmãos, nós estamos na semana que antecede a ceia. E nós temos por hábito, por costume, nessa semana, passarmos alguns momentos em oração. Mas muitas das vezes, conforme eu estava falando ontem, muitas das vezes nós oramos, e parece que os céus estão fechados, parece que não vem resposta. Sabe por quê? Nós temos muitas das vezes esse pressentimento. Eu dizia ontem, porque nós somos imediatistas. Nós dobramos o joelho agora e antes de proferirmos qualquer palavra ao Senhor, já queremos estar com a bênção nas mãos. E o nosso tempo, ele difere do tempo de Deus. Os nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. E quando nós conseguimos assimilar isso, nós conseguimos entrar na presença de Deus com mais tranquilidade e certeza de fé de que Ele trará uma resposta para nós, ainda que a resposta seja um não. Eu gostaria nessa noite de estar conversando com os irmãos. Eu não sou um pregador, mas eu tenho por hábito falar bastante. Mas eu vou tentar me poupar de falar bastante nesta noite e permitir que Deus fale um pouquinho aos nossos corações. Porque o eu falar bastante não resolve nada, mas Deus falando um pouquinho muda todas as coisas. Então o desejo do meu coração nessa noite é que o nosso coração esteja aberto, que os ouvidos do nosso coração possam estar abertos para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Como é uma semana de oração, eu não poderia falar outra coisa a não ser sobre oração, Mas eu gostaria, para isso, que os irmãos abrissem suas Bíblias, aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós vamos dar uma passeada nas Escrituras nessa noite, e eu vou me reter mais à leitura, porque a leitura fala por si só. O capítulo 10, nós iremos ler alguns versículos. Começando, o versículo 1 do capítulo 10, diz o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava ao Senhor. Eu gostaria que você guardasse isso, de contínuo orava ao Senhor. É bom que saibamos aqui que Cornélio era um homem que não tinha muito conhecimento das Escrituras. O que ele sabia era o básico, mas ele ainda não tinha vivido o poder do novo nascimento em sua vida. Mas diz as Escrituras que mesmo assim, ele temia a Deus, e de contínuo ele orava ao Senhor. Continuando aqui, esse homem observou
claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, isso às 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. Quando alguém tem, eu me lembro uma vez que nós fomos chamados para, eu e o pastor Nenê, nós fomos chamados para poder fazer uma visita na casa de um senhor que já é falecido, ele e a sua esposa. Ele vivia envolvido no submundo do espiritismo, e ele era escultor, e ele fazia, era um nordestino, ele fazia imagem de escultura para adorar. Ele fazia imagem de escultura para adorar, mas era uma pessoa que temia a Deus, fazia aquilo de uma maneira inconsciente, sem saber que o que ele estava fazendo era uma abominação diante do Senhor. E aí, ele tinha uma Bíblia grandona, uma Bíblia católica, e ele abriu um dia esta Bíblia, no livro do profeta Isaías, onde fala que os ídolos não ouvem, os ídolos não falam, os ídolos não têm poder algum. E ele parou, e foi o que ele precisava ouvir através das Escrituras, para que ele pudesse ir atrás de alguém. E a sua necessidade chegou ao nosso conhecimento, e ele nos convidou para ir à sua casa, para explicarmos para ele o que isto significava. Quando ali chegamos, oramos ao Senhor antes, pedimos um direcionamento de Deus, pedimos graça e sabedoria da parte de Deus, para que a gente pudesse estar falando com aquele senhor, para que a gente pudesse estar falando com a sua esposa. A sua esposa tinha muitos problemas mentais e nada resolvia a situação desta mulher. E quando nós ali chegamos, nós oramos com esse homem, nós oramos com essa senhora, e eles se renderam aos pés do Senhor, e ele juntou tudo que ele tinha lá, colocou num saco e mandou que eu e o pastor Nenê destruíssemos aquilo, porque a partir de então ele ia servir ao Deus vivo, o qual nós servimos. Isto aconteceu com Cornélio. Isto aconteceu, é o que estava acontecendo com Cornélio. Apesar de o seu desconhecimento acerca de Deus, ele temia a Deus. Ele sabia que havia um ser todo-poderoso, capaz de mudar a vida e transformar a história da sua realidade que ele vivia. E a esse Deus, cujo Deus ele temia, diz a palavra do Senhor, que ele orava de contínuo. Nós vamos ver que num dos capítulos aqui, quando o apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele chegou num determinado lugar que havia um Deus para cada situação.
mas tinha um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Veja como é a coisa. Esses incrédulos, estas pessoas desconhecedoras da palavra do Senhor, adoravam centenas, milhares de deuses, mas eles tinham um temor no coração, de que havia um Deus o qual eles não conheciam, e eles poderiam estar pecando contra esse Deus. Então, no meio de todos aqueles altares, eles levantaram um altar e intitularam o altar como ao Deus desconhecido. E foi a oportunidade que o apóstolo Paulo recebeu, que o apóstolo Paulo teve para anunciar a eles o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Cornélio estava aqui orando a Deus. Ele sabia que havia um ser supremo, ele sabia que havia um Deus todo-poderoso, ao qual ele não conhecia, e diz as Escrituras que ele, de contínuo, ele fazia oração a esse Deus, e na esperança de que as suas esmolas fossem aceitas por Deus, ele procurava ser uma pessoa generosa, ele procurava ser uma pessoa que abençoava outras pessoas com os seus bens, com os seus donativos. E qual não é a sua surpresa? Que esse Deus que ele desconhecia, olhando para o coração dele, vendo a sede dele e ouvindo as suas orações contínuas, resolveu agir em favor de Cornélio. Mas Deus, a obra de Deus é realizada através de homens e mulheres que temem a Deus. A obra de Deus é realizada através daqueles que se dispõem a fazer a vontade do Senhor, ainda que seja o mínimo. Deus não olha para a quantidade do serviço que nós prestamos a Ele, mas Deus olha para a qualidade do serviço que nós estamos prestando, e é através desta qualidade que Ele vai agir em favor das pessoas. Deus providencia um meio para que Cornélio obtivesse conhecimento da sua pessoa com mais clareza e do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Diz as Escrituras mais abaixo que Deus, num desses momentos de oração, num desses momentos de pensamento voltado para Deus e com sede de saber quem era Deus, Deus dá para Cornélio, tipo de uma visão, um anjo aparece a Cornélio, e esse anjo diz para Cornélio: as tuas orações, no versículo 4, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Sabe, irmão, eu tento imaginar aqui duas coisas grandiosas acontecendo com Cornélio. A primeira é a aparição desse anjo que o deixou assustado. E a segunda foi ouvir da boca desse anjo que as suas esmolas, que as suas orações, que as suas ofertas subiram perante o Senhor como cheiro suave. Só que Cornélio, isso não era o suficiente para Cornélio.
O anjo poderia ter falado para Cornélio a respeito da salvação. O anjo poderia ter falado para Cornélio a respeito do plano de salvação que Deus tinha para a vida dele por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas esse direito, essa liberdade não foi dada aos anjos. Ainda que os anjos quisessem esta oportunidade de anunciar o Evangelho, o Senhor não nos permitiu que eles o fizessem, porque Deus concedeu dons aos homens. Deus concedeu esse privilégio para homens como eu e você, para mulheres como vocês, a oportunidade e o privilégio de anunciar o Evangelho do Senhor. E Deus, por meio do anjo, fala para ele: olha, vai lá em Jope. Vai lá em Jope. No versículo 8 diz: e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Isso é, após Cornélio ouvir o relato do anjo, e o anjo deu para ele as coordenadas. O anjo disse para ele que era para ele ir lá em Jope e ir procurar Simão Pedro, né? Que estava na casa de um Simão curtidor. E ele chamou o soldado que estava a seu serviço, e chamou mais alguns homens, e os enviou até Jope, atrás de Pedro. Versículo 8, no dia seguinte, só para que vocês tenham uma base, Jope, eles estavam em Cesareia. De Cesareia a Jope tinha 48 quilômetros de distância, de Cesareia até Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de o quê? A fim de orar. Por quê? Porque se esses homens chegassem diante de Pedro, Pedro não o iria recebê-los, porque eles eram gentios. E Pedro, um judeu nato, não se comunicava com os gentios. Aí ele tinha os gentios como povo estranho, ele tinha os gentios como povo imundo, como pessoas imundas. E aí a hora sexta, antes desses moços chegarem na casa de Pedro, Pedro foi orar. E quando Pedro está orando, Deus lhe traz uma visão extraordinária. E nessa visão, desce um lençol com várias espécies de animais. E há uma voz que dizia para ele: Pedro, mata e come. Pedro retrucou e disse: de maneira nenhuma, eu não ponho coisa imunda na minha boca. E a voz continuou: mata e come, não torne você imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro acorda. E aí os homens estão lá na sua porta, batendo. E os convida amigavelmente para irem até a casa de Cornélio, em Cesareia. Se Pedro não tivesse tido o discernimento daquela visão, ele não teria ido com esses homens. Mas veja a maneira do mover de Deus para alcançar o seu objetivo. Cornélio ofertava, Cornélio orava, e
o anjo do Senhor aparece a Cornélio e fala com Cornélio o que ele deveria fazer para obter os conhecimentos necessários acerca da salvação. E o que é interessante, que quando Cornélio mandou esses moços, Cornélio convidou todos os seus parentes. Você pode ler esse texto aqui, que é um texto muito rico, até o versículo de número 22. Ele reuniu na sua casa todos os seus parentes, esperando Pedro chegar na sua casa. E quando Pedro chega na sua casa, quando Pedro recebeu os seus mensageiros, que Pedro foi com ele, e que Pedro expõe para eles as Escrituras, que Pedro fala a respeito do grande amor de Deus, o Espírito Santo do Senhor desce sobre todos. E todos eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dar ênfase aqui é a dois momentos de oração: a oração de Cornélio e a oração de Pedro. E aí mais para frente nós vamos observar que no capítulo 12 nós vamos observar que Pedro criou um reboliço tão grande ali, que começou a ser divulgado a respeito dos seus feitos. E os seus feitos chegou aos ouvidos de Herodes. Esse Herodes aqui é o Agripa I. E esse homem tinha, como dizem por aí, ele tinha sangue nos olhos em se tratando de relacionamento com os cristãos da época. Para ele, nesta época, matar alguém, crucificar alguém, sacrificar alguém, era algo prazeroso, tanto para ele quanto para os judeus da sua época, que convivia com ele. E diz as Escrituras que, no versículo 27, que naqueles dias apareceu um profeta chamado Ágabo, que é muito pouco mencionado nas Escrituras. E esse profeta, ele profetizou sobre uma grande fome que haveria de vir. E nessa ocasião, os sírios, os sidônios e os tírios, Tiro e Sidom, eles eram dependentes de manutenção por parte dos judeus. Todo o mantimento deles era exportado. E esse homem, num instinto de vingança, ele havia acabado de matar Tiago, e em seguida ele prende Pedro. Só que acontece uma coisa
extraordinária. Era o início da Páscoa. Chamado aqui de os pães asmos. E esse período levava 8 dias. E nesse período não podia haver nenhum tipo de sacrifício. Então, Herodes, o Agripa, ele deixou para sacrificar Pedro no primeiro dia após os pães asmos, isso é, no 9º dia. Só que quando chega no 8º dia, a igreja estava orando, lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Eles estavam orando, a igreja estava reunida na casa de Maria. Enquanto Pedro está na prisão, aguardando receber a sua sentença, cuja sentença ele já sabia que era a morte. Ele não escaparia da morte. Mas acontece o seguinte: tinha um povo orando por ele, a igreja estava orando por ele. E diz as Escrituras que Pedro estava amarrado entre 2 soldados. E a igreja está orando. De repente, Pedro tem como um tipo de um êxtase, e ele tem uma revelação, ele tem uma visão, e nessa visão, para ele era então uma visão, aparece um anjo, e o anjo toca nas suas cadeias, e as suas cadeias caem, e o anjo o toma pela mão e o chama para sair para fora. Pedro até então ele pensava que era uma visão, ele pensava que era um sonho. Ele ainda não tinha caído em si do que estava acontecendo com ele. Quando Pedro sai fora dos muros, quando Pedro sai fora dos limites da prisão, o anjo desaparece e Pedro volta a si. Aí então ele reconheceu que havia acontecido um milagre na sua vida e que o anjo do Senhor havia aparecido e o havia libertado do cárcere. E ele ficou ali perdido. Para onde eu vou? Lembrou-se de Maria. Vou para a casa de Maria. Chega na casa de Maria, ele bate na porta. No portão. E uma moça cujo nome é Rude. Ela ouviu, foi ver quem que era. E ouvindo a voz, reconheceu que era Pedro. Ela, ao invés dela abrir o portão para Pedro entrar, não, ela deixou o portão fechado e ela correu lá para dentro para avisar para outras pessoas que estavam orando que Pedro estava lá na porta. Às vezes, irmãos, Deus faz as coisas na nossa vida
e nós ainda caímos na incredulidade. Só depois de um determinado tempo é que nós vamos ver, perceber e reconhecer que quem estava agindo na nossa vida era Deus. Isso aconteceu com Pedro, quando Pedro não imaginou que era o anjo do Senhor que estava fazendo aquilo na vida dele. Ele só reconheceu isso quando ele estava lá fora. E quando essa menina chega para aquelas mulheres e diz: Pedro está aí fora, elas chamaram essa menina de louca. Elas não acreditaram no que essa menina estava falando. Mas só que Pedro continuou insistindo, batendo. Aí ela foi lá e desta feita ela abriu o portão, Pedro entrou. E todos viram o que Deus havia realizado. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós oramos buscando em Deus a solução de um problema, buscando em Deus alguma coisa que nós necessitamos realmente, e Deus atende a nossa oração, e mesmo após sermos atendidos por Deus, nós continuamos na incredulidade. Eu citava ontem que quando Jesus encontra com 10 leprosos, e ele cura os 10 leprosos e manda eles embora, e eles foram, debandaram cada um para o seu lado, mas um voltou, e Jesus olhando, vendo esse moço, que era leproso e que agora estava curado, e ele não foi embora, Jesus foi: não foram 10 que eu curei? Foi, sim, Senhor. E os outros 9, onde estão? Só um se lembrou de voltar para dar glórias ao Senhor, para agradecer ao Senhor. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Deus faz algo para nós, Deus atende uma oração, Deus supre uma necessidade, e nós esquecemos o que Deus fez na nossa vida. Precisamos aprender com a palavra de Deus a cada dia, a glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por isso, meus queridos irmãos, eu tenho uma outra passagem que eu não vou me adentrar a ela, mas eu vou falar algumas coisas que ocorreu com o apóstolo Paulo e Silas. O apóstolo Paulo e Silas, eles estavam realizando um trabalho na sua segunda viagem missionária, e eles depararam com um episódio que para alguns poderiam ser normal, mas para Paulo não foi, para Barnabé não foi. Barnabé, não, Silas. Não foi normal para Paulo e nem para Silas. É que eles descobriram um determinado lugar para orar. E diz o texto que era à beira de um rio. Eles começaram a se reunir ali para orar. Mas todas as vezes que eles iam orar, vinha uma moça atrás deles, dizendo: esse é filho do Deus vivo, é filho do Deus Altíssimo. E foi uma vez, duas vezes, três vezes, até que Paulo se escaldou com aquilo,
e olhando ele para trás, disse: Satanás, o Senhor te repreenda, saia desta vida. E aquela moça que era adivinha, foi liberta pelo poder de Deus, foi liberta pelo poder de Deus, mas essa libertação gerou para Paulo e Silas um problemão. Por quê? Porque os donos, os senhores desta moça, que lucrava muito com as suas adivinhações, ficaram no prejuízo. E aí reuniram os judeus, reuniram o povo e foram fazer falsa acusação contra Paulo e Silas, e levaram Paulo e Silas perante os magistrados, vendo os seus senhores, versículo 19, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, isso é, aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, enquanto seus demais companheiros de prisão os escutavam. Paulo e Silas, eles tinham tudo para estar ali lamuriando, reclamando. Eles estavam ali fazendo a obra de Deus, e por causa da obra redentora de Deus, eles são levados para a prisão, eles são encarcerados. Diz a palavra do Senhor que eles foram lançados na prisão, e foi ordenado a 4 quaternos de soldados para que os guardassem. Isso é, em cada vigília da noite, 4 soldados tomavam conta deles. Mas diz a palavra do Senhor, que por volta da hora 9, a palavra do Senhor diz o seguinte, que num determinado momento, na terceira vigília, não hora 9, esquece hora 9 é 3 horas da tarde, na terceira vigília da noite, que era 3 horas da manhã, a primeira vigília, das 6 às 9 horas, a segunda vigília, das 9 à meia-noite, a terceira vigília, da meia-noite às 3 horas da manhã, e a quarta vigília, das 3 horas até às 6 horas da manhã. Então, por volta da meia-noite, eles estão orando, cantando hinos de louvores ao Senhor. E de repente, no versículo de número 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto
que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se a cadeia de todos. Todos aqueles que estavam dentro daquelas prisões, todas as portas foram abertas, todas as cadeias, algemas foram soltas, e estava agora, apesar de estar dentro de um recinto presidiário, mas estavam todos livres. Eu dizia ontem que eu acho que foi o maior terremoto da história. Foi um dos primeiros terremotos e o maior terremoto da história. Aconteceu exatamente aqui, nesse presídio. E o que aconteceu? De repente, o carcereiro aqui, aquele que havia recebido ordem para mantê-los presos, sobre pena de morte, agora apavorado, quando ele vê que está tudo aberto, ele arranca sua espada para se matar. Por quê? Ou ele se matava ou ele era morto por Herodes. E Paulo diz para ele: ô moço, para aí, não faça tal coisa não, não se preocupe, porque todos estão aqui, ninguém fugiu. E o carcereiro pega Paulo e Silas e o leva para casa, cura suas feridas e tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Mas o que eu quero me ater é no versículo de número 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Sabe, irmãos, nos nossos momentos de angústias, nos nossos momentos de dores, nós reclamamos primeiro para orar depois. E subentende-se aqui que Paulo e Silas não estavam preocupados nem um pouco com a situação pela qual eles estavam passando, e eles cantavam hinos de louvor ao Senhor, porque eles sabiam em quem é que eles tinham crido. E eles sabiam quem é que estava com eles, eles sabiam, eles não tinham dúvida da presença do Senhor com eles. E muitas das vezes, eu já ouvi crente perguntar assim: será que Deus está mesmo comigo? Será que Deus está mesmo comigo? Perguntas levadas por causa de uma situação caótica pela qual ele está passando. E daí a pouquinho, ele cai a cara, e Deus, através da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, manifesta o seu poder e a sua glória na vida dele, e traz paz e tranquilidade para o coração dele. Eu quero encerrar, irmãos. Eu quero encerrar lendo um pôster do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre oração. Ele diz assim: Deus, na sua soberania, decidiu agir através da oração do seu povo.
Há pessoas que dizem que a oração não muda nada, e ele diz aqui: não é o que eu vejo na Bíblia. E aí ele começa: Deus muda circunstâncias através da oração. Deus transforma pessoas através da oração. Deus cura enfermos através da oração. Deus restaura filhos através da resposta à oração. Deus visita e fortalece a sua igreja em resposta à oração. Deus traz avivamento às nações através da oração. Deus age por meio da oração. A oração não é para gente forte, a oração é para gente fraca. Nós não oramos porque somos fracos, oramos porque temos a consciência da nossa fraqueza. A oração é a força mais extraordinária que age na terra, porque a oração une a fraqueza humana com a onipotência de Deus. A oração conecta o altar da terra com o trono nos céus. Quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme e coisas extraordinárias acontecem na história. Amém? Nós vamos ter um período pequeno ainda, que seja pequeno, de oração. E eu gostaria que você entrasse na presença de Deus neste momento, crendo que Ele é onisciente. Isso quer dizer que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que foi que te trouxe aqui nessa noite. Ele sabe o que você está necessitando, o que você está precisando, e que você possa receber da parte de Deus o dom da fé, para crer que Ele pode mudar o seu quadro nessa noite. Deus é onipresente, Ele está onde você estiver. Deus está presente onde você estiver. Ontem eu contava o testemunho de uma menina que, para levar uma macumbeira para a igreja, ela foi parar num centro de macumba. Mas antes dela ir para o centro de macumba, ela foi pedir para o seu pastor. O seu pastor orou por ela, abençoou ela e disse: você pode ir, minha filha, porque você está embaixo da cobertura de Deus. E essa menina foi para o centro e chegou lá no centro, começou ter a reunião deles lá, e canta um ponto, e canta outro, e nada dos guias e caboclos e orixás, resumindo, os demônios baixarem ali, nada disso aconteceu. E de repente uma mãe de santo olhou para a menina que estava sentada no primeiro banco e perguntou: escuta, quem trouxe essa moça aqui? Quem trouxe essa menina aqui? Pode levar ela embora, porque enquanto ela estiver aqui, não irá descer nenhum espírito aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é luz, e onde há luz não existe trevas. Por isso que as Escrituras nos orientam a deixarmos a luz de Cristo brilhar em nós. Eu quero que você saiba que onde você estiver, você é luz. E você não precisa temer nada, porque o Senhor, que é onipresente, está com você, e com certeza a sua luz vai brilhar nas trevas para a glória dEle. E Ele é onipotente, todo-poderoso, capaz de atender às suas necessidades, independente de que tipo de necessidade seja. Deus pode todas as coisas. Deus pode abrir porta onde não existe porta. Deus pode curar uma enfermidade. Deus pode transformar o seu lar.
Deus pode salvar essa pessoa que você vem tanto orando e pedindo ao Senhor para que Ele salve, e você está quase desanimando, porque até agora você não obteve resposta, pois a resposta de Deus veio para você nesta noite. Ele está atento à sua oração, espera só mais um pouquinho. O nosso tempo difere do tempo de Deus. No primeiro texto diz que Cornélio orava e o anjo trouxe a mensagem para Cornélio: olha, as tuas orações e as tuas ofertas, as tuas esmolas chegaram em memória diante de Deus. Então eu quero que você saia daqui nesta noite crendo que as tuas orações, meus irmãos, elas chegaram diante de Deus, e Deus está dizendo isso para você. Basta que você creia, basta que você confie, basta que, se você acredite, entregue isso na presença do Senhor e comece desde já a glorificá-lo, bendizer e exaltar o seu nome, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu gostaria que você colocasse em pé.